Hoje a TV tem o prazer de entrevistar duas pessoas maravilhosas do nosso momento atual, né? Hoje nós vamos falar com duas personalidades muito importantes, que é a Márcia Varricchio, a médica e pesquisadora, e a Sandra Ávila Gaspar, que ela é apicultora e professora de técnicas agrícolas. O tema hoje é atenção primária, alimentação saudável e hortas itinerantes. Eu gostaria de começar, eu gostaria que você se apresentasse. Márcia, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Gente, bom dia. Mais uma vez é uma alegria estar com vocês. Obrigada, Carlos. Vocês também são muito importantes, são pessoas muito queridas ao nosso coração. Para mim e para a Sandra, importante é isso, é ser querido do coração, né? Né, Sandra? Então, a gente está sempre trabalhando, eu e Sandra somos amigas e trabalhamos há cerca de 30 anos juntas, cada uma na sua área, mas as áreas convergem, né? Né, Sandra? Uhum. Em função da necessidade, né? Então, você pediu para eu me apresentar. Eu sou médica, trabalho com fitoterapia, homeopatia e sempre trabalhei na assistência, na atenção primária em saúde. Ou seja, ou prevenindo doença ou promovendo saúde. Isso aqui consiste, basicamente, né? Essa atenção primária em saúde, fazendo prevenção ou então promovendo situações de saúde. E aí todo mundo sabe que ao longo de 14, 15 anos a gente trabalhou com o projeto Tisara do Beija-Flor, que ele tem essa característica, conforme ele vai trabalhando com as comunidades, é como se ele voasse e, de repente, ele posa. E aí ele posa e desenvolve um trabalho no nível mais profundo com outros parceiros, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, nós iniciamos, no final de 2016, a parceria com o professor Alexandre Pirro, e iniciamos o projeto de saúde ambiental, parasitologia e bioética, que existe até hoje, e que progrediu, né, no trabalho com os líderes das etnias urbanas do Rio de Janeiro, e também, e de alguns outros estados, mas principalmente Rio de Janeiro, e também nós fizemos um repositório de todos os trabalhos, onde as pessoas das etnias que colaboraram, os trabalhos que elas realizaram junto conosco, o primeiro nome tem que ser o delas, das pessoas que realizaram, né? Então, só que isso, normalmente, você não tem uma revista que aceite isso. Então, nós fundamos uma revista há 5 anos, que é a revista Seiva, que tem o cunho cultural, e a InfoSapb, que é a revista onde tem os experimentos. Tem experimentos da Sandra Ávila Gaspar e de outras pessoas. Então, para quê? Porque a finalidade, tudo é de distribuição gratuita, a finalidade é chegar às comunidades. Em função disso, né, desses 5, 6 anos de trabalho, então, em nível central, né, mesmo desde o início do projeto Tisara, a gente se calcou, né, o grupo se fundamentou nas políticas públicas existentes para a saúde dos povos, tá? Porque existem pelo SUS, os programas especiais de saúde. Naturalmente, aquilo que é feito pelo Ministério precisa ter uma atuação, mas precisa haver a escuta daquilo que os povos estão dizendo. Então, a gente ficou nessa área de transição, buscando adaptar. Então, dali a gente foi para o nível central, junto com o professor Celso Lage, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para trabalhar com a propriedade intelectual das pessoas, né? Onde esse resgate das culturas
Na hora em que você tem essa memória, você tem essa identidade, você tem essa continuidade e essa sensação de pertencimento, isso faz bem à saúde das pessoas que pertencem a agrupamentos tradicionais étnicos, porque, mesmo que estejam distantes, eles poderão reativar suas memórias e deixar seus valores. Esse foi um trabalho que a gente fez no INPI. Até hoje a gente está devolvendo os produtos à sociedade, né? Isso foi feito em 2019. E aí, logo depois veio a pandemia, o INPI também se engajou, junto com a Faculdade de Medicina de Petrópolis, junto com o Projeto SAPB, junto com a Santa Casa, 7ª Enfermaria. E aí, o que acontece? Uma forma muito bonita de dialogar com as pessoas através da natureza, da sustentabilidade, mas do sentido cultural das plantas para cada povo. Então, nesse sentido, desde 2018, a gente trabalha com a Humanity First, através da Naima Wazin, a Nila Zafar e outras pessoas, onde elas vêm, através da horta, que elas têm, de plantas paquistanesas e outras plantas que são aqui também do Brasil ou de outras regiões, de outros países. Então, eles começaram a publicar cartilhas, aquilo que faz bem para a resistência para os povos, porque como eles trabalham com refugiados, os povos deles já utilizam isso na sua cultura. Então, eles estavam, a Humanity First, quer dizer, humanidade primeiro, né? Então, eles estavam fazendo essa tarefa devolutiva, fizeram, isso tudo está disponível gratuitamente no site do Projeto de Saúde Ambiental, Parasitologia e Bioética da Faculdade de Farmácia da UFRJ, do Laboratório de Imunoparasitologia e Análises Toxicológicas, professor Alexandre Pirro. Tudo isso está como extensão da universidade e parceria, então, da universidade com a Faculdade de Medicina de Petrópolis, que eu represento. Então, começamos isso, né? Então, eu vim da pesquisa básica com plantas, da biotecnologia, cultivo em laboratório, depois passei para vasos, também no sentido de experimentos, daí passei para o jardim, junto com os paquistaneses. Inclusive, queria deixar claro aqui que existe um convênio entre Brasil e Paquistão para pesquisa de plantas, né? É o 4º país que mais se associa com o Brasil, isso dito em publicações, né, de outras pessoas. E então a gente trabalha com eles nesse sentido das plantas e no sentido da homeopatia, porque é a medicina que eles usam para tratamento. Ok, daí a gente seguiu com essa questão com os alunos, né? Nessa questão da intoxicação pelos agrotóxicos, então novas formas de cultivo. Então, nós temos alunos da enfermagem que aprenderam a cultivar, da medicina que aprenderam a cultivar, aprenderam a analisar, aprenderam, durante a anamnese, a pescarem essas informações, a valorizar essas informações. Então, a gente passou pela questão prática, né, e dali a gente evoluiu em 2020 para o Jardim de Todos os Lugares, onde teve uma vivência intercultural, o jardim planejado pela professora Sandra Ávila Gaspar. Ela treinou todo o grupo antes, e esse espaço, jardim, é um espaço de uma memória coletiva, memória dos coletivos. Então, Lauro Nobles, do Cacumil Vacite, Urucum, do chefe Tucano, o Feijão Fradinho, dos quilombolas, que a gente teve contato, e assim... A Romã nós tivemos... dos Hebreus. Oi? A Romã dos Hebreus, exatamente. Então, nós fizemos um jardim, inclusive, os nossos alunos apresentaram isso no Congresso Internacional de Pesquisa do Trabalho, foi premiado, e pela perspectiva de paz, né? Todo mundo ali trabalhando junto pelo bem-estar comum. Sim, que legal. E aí a gente, então,
nesse período, só que nesse período de pandemia, o jardim, que ia ser de visitação, ia ser de pesquisa, ia ser de estudo, ele se transformou e ele evoluiu para um jardim de atenção à saúde, porque os funcionários, o jardim ficou produtivo, os funcionários da Santa Casa passaram a utilizar as pimentas, os chuchus, as frutas que estavam lá, né? E isso trouxe, avançou, na verdade, o nosso trabalho, porque esse jardim também trouxe esperança. Então, e os povos, inclusive os judeus, hebreus, eles chamam Jardim de Todos os Lugares, Jardim da Esperança. Muito carinhoso. Que legal! E aí, a gente seguiu para essa questão, então, da atenção psicossocial. Quer dizer, nesse momento de sofrimento, o jardim foi um momento onde as pessoas puderam se acalmar, puderam refletir, puderam colher, puderam plantar. Os funcionários cuidaram, na nossa ausência, naquela época que ninguém podia transitar, os próprios funcionários cuidaram, alguns pacientes também levaram mudas, então virou um espaço de troca, uma coisa assim, realmente, como a leitura que os hebreus fizeram, que a Sandra lembrou muito bem, que é o da esperança, e vida que segue, né? Precisamos resistir. Então, nesse aspecto, nós fomos contactados por um funcionário da Prefeitura Municipal de Petrópolis, e semana passada nós fizemos um evento junto com o Serviço de Atenção Psicossocial da UFRJ, que agora a gente ingressou lá para poder descrever e repensar toda essa experiência. E aí, os nossos alunos mostraram, a aluna paquistanesa, o aluno da enfermagem mostrou, e mostrou o Jardim de Todos os Lugares, a outra menina mostrou a cartilha que foi feita junto com os tucanos, e a Elisa Elvira Sataremaué, que é para a questão da Covid, a questão preventiva, né? Então, tudo isso já foi devolvido à comunidade, e agora, como os funcionários da Santa Casa fizeram esse movimento de cuidado do jardim, então, Sandra e eu também planejamos a horta deles e outros jardins, porque a Santa Casa é enorme, e outros jardins onde eles vão poder plantar cravos, citronela, outras plantas que são repelentes, né? Por causa do mosquito da dengue, né? Sim. Porque as outras doenças permanecem, né? Então, nós fizemos todo esse trabalho, mas nós estamos agora muito preocupados com todas essas variantes, e principalmente a Ômicron, que está derrubando, assim, não é grave, entre aspas, mas está infectando muita gente. E aí nós estamos preocupados com a situação de risco alimentar. Então, como a Sandra ela já deixou aulas de determinados cultivos lá no site do SAPB, ela esteve por trás de todos esses jardins, orientando. Agora, então, é o momento da fala dela para outros tipos de cultivo, que eu não vou dar spoiler, vou dar spoiler da fala dela, né? Mas, assim, dizendo que a gente veio há 30 anos, desde a parte medicinal, plantas para parasitoses, diversos empregos e cultivos, e agora a gente está investindo nessa parte alimentar. Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar rapidamente esse trânsito, essa história, e deixar a nossa professora trazer o que a gente tem aí para aprender de melhor. Então, Márcia, o que ficou legal foi o seguinte: parecia que era um final de um ciclo, e ao mesmo tempo você parece que iniciou outro ciclo.
Né? Aqui o lance é dessa forma. Eu nem bem fechei, já abriu uma eu entendi. Porque, segundo, né, a gente tem os estudos aí, né, o mundo está precisando muito de alimentação. A população aumenta e as pessoas não cultivam. Vai faltar alimento num determinado tempo, né? Vai faltar. E essa horta é muito importante que as pessoas aprendam, façam em casa, em comunidade, em escola. Eu acho que a escola seria uma grande meta, né? Chegar à escola para isso reproduzir, né? Em Petrópolis, as escolas têm horta com as crianças. Sim, então, um estudo tão importante quanto o de vocês, é incrível como é que não alcançam as mídias, entendeu? Não chega, e é uma coisa tão importante para o nosso mundo, nosso momento atual, mas não chega às mídias, as grandes mídias não chegam, vocês têm que fazer coisas separadas para poder mostrar o que vocês estão fazendo. Isso eu acho Olha só, ô Carlos, ele chega nas mídias que a gente quer que chegue. Por exemplo, na TV Povo Cigano. É onde a gente quer divulgar isso, não é em outro lugar. Depois, em outros lugares, na parte científica, a gente mostra com tranquilidade. Mas nós queremos chegar no povo, nas pessoas. O trabalho da Sandra, o meu trabalho, e a sua TV, ela chega no povo, entendeu? Uhum. Então é aqui que a gente quer chegar. Sim, então, a TV Povo Cigano, ela está em 8 países, nós estamos sendo assistidos em 8 países, então, quer dizer, não vai ficar muito por aqui não, mas eu queria que eu alcançasse a mídia, assim, no sentido das próprias secretarias de educação, contactar vocês para que isso seja multiplicado, entendeu? Essa que eu estou falando a mídia, assim, nessa ideia de divulgar o trabalho, porque se ficar muito também assim fechado, eu acho que é uma coisa que se perde, entendeu? Um trabalho não está fechado, não. Sim, eu digo assim, mas ele tem que ser multiplicado, falado nas escolas, como eu faço na cultura cigana, eu vou às escolas, falo da cultura, isso tem que ser multiplicado, entendeu? Eu posso até divulgar no sentido de abranger mais esse trabalho de vocês, porque nós vamos colocar aqui os links, tudo para as pessoas pesquisarem, eu vou enviar para as secretarias de educação, essa filmagem, esse trabalho que a gente está fazendo hoje, essa entrevista, para que elas se desperte o interesse e entre em contato com vocês para que se multiplique, entendeu? Eu acho que a função nossa hoje como TV é essa. Além de colocar na nossa mídia, colocar em outras mídias, divulgar esse trabalho de vocês, que é muito bonito. Tanto é que foi premiado, né? Não é à toa que é premiado, né? Porque teve o seu valor, né? Então, várias partes deles, nossos alunos foram premiados, sim. Mas, assim, o maior prêmio é que as pessoas, além de conseguirem se alimentar, que elas, através dessa alimentação, mantenham a sua resistência, a sua saúde. Sim, que é o que a Sandra vai falar agora. Tá ótimo. E eu agradeço, assim, de coração, tá? Obrigado, Márcia. Quiser, tá? Um beijo grande para você e para a Lu. Tá, muito obrigado. Sandra, agora você que se apresenta, Sandra. Bom, vamos lá. É muito tempo no planeta para falar em pouco tempo. Isso é verdade. É tanta coisa para dizer, né? Reduzir esse tempo do planeta. Eu venho da escola de licenciatura em Ciências Agrícolas. Aliás, eu não venho da escola de licenciatura em Ciências Agrícolas. Eu venho de uma escola chamada Manuel da Silva Gaspar, que era meu avô. Ai, que ótimo. E do meu bisavô, pai dele, que veio da Europa, não sei se ao certo se Itália ou Portugal, mas minha bisavó com certeza portuguesa, da região de Leiria. Eles vieram para o Brasil fazer a América em termos de substituir a mão de obra escrava pela mão de obra europeia, que eram os colonos. Uhum. E com o trabalho deles, eles conseguiram comprar uma terrinha e montaram uma fazenda.
e que produzia-se tudo, só se comprava fora o querosene para iluminação e o sal. O resto ele produzia em casa. Sabão de cinza, sabão feito com sebo, e por aí afora. É uma miríade de negócios. Muito bem. Desse avô, eu trouxe a paixão pela terra. Eu, muito pequena, eu acompanhava ele para rastelar uma mandioca que ele tinha plantado em 50 metros quadrados. Entendeu? Ele capinava e eu vinha com 5 anos com um ancinho achando que estava ajudando muito. Dali, ele faleceu, eu tinha 11 anos, foi uma perda muito importante para mim, mas fui seguindo a vida. E fui bater com os costados, por acaso, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e fui fazer uma coisa que ele fazia, dar aulas. Ele dava aula de francês, eu fui aprender a dar aula de agricultura. E assim foi. Cursei a universidade, terminei a universidade, e quando eu terminei a universidade, eu descobri que eu não ia poder, naquele momento, plantar uma horta no apartamento de Copacabana. Aí saí de Copacabana e fui para Teresópolis trabalhar numa horta comercial. Trabalhei nessa horta comercial, algumas coisas na época eu já divergia, mas ou eu comia ou eu divergia. Então, a gente fica quieto e vai levando conforme está. Passou uns 5 anos, eu fui para Mato Grosso para auxiliar a montar uma escola agrotécnica. E lá a escola foi Mato Grosso. Eu aprendi muito com o caboclo mato-grossense, muito com as professoras que vinham do Paraná para dar aula de horticultura, de olericultura, de plantar alface, agrião, numa terra que é muito difícil de ser trabalhada. É um solo difícil, é um clima pesado, porque... mas chove, mas a temperatura média anual, naquela época, hoje é mais alta, era 33 graus de média. Nossa! Ou seja, o inverno ficava na faixa dos 25, 26, e o verão chegava a 45 à sombra. Nossa! E planta horta. É difícil. Você cozinha alface antes de colher. É um negócio alucinado. Então, você tem que... E a terra em si, muito pobre, muito pobre. Era uma tabatinga cinza, com dificuldade mesmo. Aí nós fomos desenvolvendo, né, algumas alternativas, não só para o solo, mas para o sol escaldante, enfim. Fomos buscando um grupo todo de professoras, eu, inclusive, aprendendo muito, graças a Deus, com os meus alunos, com esses professores, e fui aprendendo a plantar clima hostil. E descobri que esse clima hostil... Nossa. Não estou ouvindo. Peraí um pouquinho. É que tem uma criança latindo. Tem, aqui. Mas aqui vai ter criança latindo. Aí aqui eu corto depois, a gente corta. Eu também. Aqui os galos já se mostraram que querem aparecer, agora são os cachorros, falta os macaquinhos coati. Pronto, aí completa logo o ciclo. Logo. Aqui tem muito coati, muito. E eles são muito dóceis, pelo menos com a gente, né? Que cuida deles, que alimenta eles. O não dócil do planeta é o homem.
Isso é mesmo, isso é verdade. Todo mundo fala. Isso a duras penas. O pessoal fala, mas o coati transmite doença, ele é um bicho violento, mas nós somos piores do que eles, né? Nunca me agrediram, sempre sobem na minha perna, sempre vêm comer na minha mão. Até hoje não me mostraram violência nenhuma, a não ser carinho. E uma coisa, se eu chegar lá no quintal agora e subir, aparece um monte. Então, eles têm uma ligação muito grande com o ser humano. É o ser humano que quer atacar eles, aí eles correm, né? Isso é uma defesa deles. Vida, o que está acontecendo aí? Daí, o que aconteceu? Problemas familiares, mãe adoeceu. Peraí, Sandra, vamos parar um pouquinho. Sobe um pouquinho você está muito embaixo da tela. Senão, na hora que eu botar senão, na hora que eu botar o seu nome, é bom que tá fazendo barulho. Eu já percebi. Agora sim, você está melhor. Senão, na hora que eu botar o nome, você vai sumir. Entendeu? Por isso que a gente tem que chegar bem... tem que chegar bem aqui em cima, quase aqui em cima, ó. Para mim colocar... Que caminhão aqui? Tá, vamos lá, vamos recomeçar? Sandra, tá contigo... E aí, ela vai partir de onde ela estava, né? Sim, aí a gente corta e volta. Da terra. Vai, da terra. Aí, o que aconteceu? Problemas de saúde na família, minha mãe adoeceu com artrite, artrose, osteoporose, enfim. A minha irmã estava de volta para o Rio, porque ela foi passar uma temporada lá, porque o meu ex-cunhado era militar, estava cumprindo fronteira, e a cidade em que eu estava era fronteira com a Bolívia. Então, eles vieram embora, e a minha irmã também ficou meio que impossibilitada de ficar dando atenção à mamãe. Eu pedi afastamento sem vencimentos e vim embora para o Rio, na expectativa de fazer uma permuta entre o Estado do Rio e o Estado de Mato Grosso pela minha vaga, mas não houve possibilidade. Eu era concursada, pedi exoneração e fiquei no Rio, com mamãe doente e a gente tratando, enfim. Nesse meio tempo, eu perdi e não perdi. Eu saí daquele nicho do caboclo, do índio, né, de Mato Grosso, e vim para um nicho de crianças de rua, do Rio, de Petrópolis, que nada mais são do que crianças da senzala do Rio de Janeiro, porque continuamos com um processo antissocial, em que os trabalhadores escravos estão nas favelas e os senhores na casa grande, nos grandes condomínios. E a gente finge que paga, eles fingem que recebem, e vamos por aí afora, né? E não vamos nem tocar nesse ponto, porque senão nós não vamos sair daqui hoje. E como onde eu estava como técnica agrícola de uma propriedade que era também uma escola para crianças de rua. E nessa escola a gente ensinava artesanatos vários e técnicas agrícolas, e tinha o chamado núcleo clássico, né? Matemática, português e tal. Muito bem. Fiquei lá 5 anos, não concordei com algumas coisas, para variar. Eu digo, não é o meu lugar. Saí, disse assim, estou sem lugar no espaço. Sandra, né? Vamos ter que ser mais sucinto, que a gente está com o tempo bem... Espera aí, deixa eu apagar aqui. Tá.
É 40 minutos. Estou fechando. Isso. E aí, nós temos 10 minutos, tá? E daí conheci a Márcia. E aí a gente começou a fazer um trabalho já de pesquisa, de buscar essas coisas. Até que ela me procurou e disse assim, Sandra, vamos fazer um jardim de todos os povos? Eu digo, Jesus, vai ter que ser o jardim. Tem muita coisa para fazer. Onde é? Nossa, não, é um espaço na Santa Casa. Eu digo, bom, primeiro precisa saber como é que é o solo. E aí eu comecei a pensar naqueles que não têm um espaço. Naquele vaso do apartamento da Zona Sul, lá de Copacabana. Daquela pessoa que quer comer uma alface sem gosto de papel, mas com gosto de alface, com a crocância da folha da alface. E aí eu comecei, e eu vi e fui juntando os pedaços dos alunos de Mato Grosso que faziam as suas hortas em casa, nas canoas que eram furadas. Então, o furo já ajudava a drenar a água da terra que estava em cima, a terra que eles misturavam, que eu ensinava a misturar o esterco com a palha de arroz, com a terra cinza, e eles observavam que aquela terra cinza, quando misturava a matéria orgânica, a palha de arroz, ela já ia mudando de cor, ia ficando mais escura, mais úmida, retinha um pouco mais de água, enfim, ia mudando a textura, a estrutura do solo. E aí eu comecei a pensar nesse monte de coisa. E a pensar também nas plantas, na necessidade delas em termos de nutrição, de se manterem vivas em espaços reduzidos, porque o sistema radicular não é para ficar contido, é feito para expandir, para ter acesso ao máximo de alimentos possível àquela planta. As raízes. E aí eu comecei, quando a Márcia me falou dos povos itinerantes, ciganos, eu digo assim, e como é que nós vamos fazer com isso? Aí eu comecei a pensar em cortar garrafas PET, em vasos quebrados, panelas furadas. Tudo que possa reaproveitar. Que se joga fora e que, na realidade, tem uma serventia absurda. Então, eu botei... E que dá para transportar. Exato. Eu botei a imaginação para funcionar no que vai se transportar, como vai ser transportado, e o que pode e o que não pode ser transportado. E o que a gente pode tirar do entorno onde se está parado provisoriamente. Porque dentro de um matagal, de um terreno baldio, você tem plantas que você nem imagina que sirvam para alimentação. Urtiga. Quem imagina que você pode fazer alguma coisa com urtiga? Nossa. Com urtiga você pode fazer desde uma tintura que está em pesquisa com relação ao aumento da próstata, como você pode fazer um belo guisado, entendeu? Ou ela só é refogada com ovos, enfim. Eu acho que esse assunto é um programa inteiro, né? Tem as PACs, as punks. Né? Eu acho que vai ter que ter um bloco só para ela continuar falando isso. Sim, eu acho que sim, para a gente aproveitar. A diversidade de punks é um negócio muito sério. Você anda nas ruas do Rio de Janeiro, você encontra beldroega, você encontra quebra-pedra, você encontra... Nossa, uma salada perfeita para um almoço, nascendo no vão
do asfalto, no vão da calçada. Elas lutam para continuar, e essa resiliência passa para nós. Energeticamente passa para nós. É importante essa firmeza que elas têm. Sandra, e a gente não dá conta. Sim, Sandra, olha só, eu vou convidar você para a gente fazer um programa especial só para falar das punks, sobre o cultivo da terra, coisas que vão ser muito importantes para muitas pessoas. E você topa fazer uma matéria assim? A gente vai marcar com você. Porque, né? Veja bem, Carlos, eu quero deixar claro, eu não gosto de aparecer. É coisa minha. Sim, mas é porque essa informação... Mas é necessário. É necessário. Sabe? É necessário, né, Sandra? Você tem um conhecimento, uma prática, que você vai objetivar dizendo como é que eles podem fazer. Sim. E vai ajudar inúmeras pessoas em deslocamento, não apenas os ciganos. Eu me proponho nesse sentido. Essa é a ideia. Ajudando a uma população que provavelmente só tem acesso a comida, ou não tem acesso a comida nenhuma. Sim. Entendeu? E que possa sair disso com um vasinho na janela. Essa é a ideia. Com um pezinho de manjericão, com um pezinho de salsa, um pezinho de cebolinha, que vai se propagar vintena de vezes, mas que vai trazer vitaminas, sais minerais e vai enriquecer uma alimentação muito pobre ou nenhuma alimentação. Então... E tem uma coisa muito importante, que é o sabor. A vida, ela precisa de sabor. Então, você coloca o manjericão... Né? Eu aprendi nessa vida que a gente precisa de todos os sentidos. Sim. Porque eu já fiquei cega e senti falta da visão, entendeu? Eu tenho dificuldade de sentir aromas e esses aromas me são caros quando eu sinto. E paladar é importantíssimo, a gente viaja com o paladar. O tato, o toque das pessoas, o toque das mãos, ele transmite o que a pessoa precisa e quer, entendeu? De você. Então, sabe, você precisa dos 5 sentidos. Inclusive, nós exploramos isso, a parte sensorial, nesse Jardim da Santa Casa. Exatamente, exatamente. Os paquistaneses já haviam explorado, porque já é uma coisa do ritmo deles, entendeu? E aí, com essa experiência da Sandra, a gente fez isso. Então, esses vasinhos, essas formas de plantar que ela vai ensinar, isso é muito importante. É por isso que merece um programa especial para a gente falar sobre isso. Agradeço muito, Carlos. Você concorda, Sandra? Podemos nos convidar para fazer um trabalho específico? Concordo. Eu sei que você não gosta de aparecer, mas... Olha, a Márcia fala que eu falo muito, eu falo realmente pra caramba. E eu sou muito detalhista, entendeu? Tem que ter alguém sempre me podando, porque eu sou feito uma trepadeira de jardim, eu vou me espalhando. Tá. Mas é uma podadinha. Mas esse combina com o Carlos. Esse conhecimento é importante, é essa a ideia que a gente quer passar, entendeu? Que a gente quer alcançar, que a gente quer saber, que vai ser importante para muitas pessoas, muitas famílias. Então, nós vamos continuar com a Sandra, né, agradecendo a pesquisadora e médica Márcia Varrickel, que ela vai se despedir, que ela tem outro compromisso. Muito obrigado por estar com nós, com a gente aqui, né, dando esse valor, esse prêmio maravilhoso que você recebeu. Toda vez que você vem no nosso programa, que a gente faz uma matéria com você, é uma coisa muito grandiosa, né, uma energia muito positiva, muito boa que você transmite para a gente. Então, eu quero agradecer em nome da TV Povo Cigano
que a sua presença aqui na nossa entrevista, tá bom, Márcia? Muito obrigado. Vocês são sempre uns amores na minha vida. Gratidão, obrigada pela oportunidade. E o mais importante na verdade, quando eu estou contando essas coisas, eu estou falando que essas coisas dão certo e que todo mundo trabalha junto, são pessoas de diversas áreas e todo mundo acreditando no bem-estar, né? E esse bem-estar pode ser móvel. Sim. Então, é muito importante essa entrevista aí com a Sandra e com essas perspectivas, né? Nós somos instrumentos, Sim. Então que a gente possa ser bons instrumentos, né? Então, um grande abraço para vocês, para você, para a Lu, para a Sandra, muito obrigada por ter aceitado vir, e para esse povo lindo, que eu adoro. Grande beijo, de coração para coração. Obrigado, tá? muito obrigado. Tudo de bom. Sandra, agora somos nós. Então, a grande dúvida, não, assim, o grande ensinamento hoje em dia são as punks, né? O que a gente pode fazer, como você orienta a pessoa que não entende nada. Até vou contar um caso para você. A gente aqui come muito legume, né? Porque a gente está no meio, né, das coisas boas aqui no meio da roça. E aí a gente foi cortando e foi jogando no cantinho. De repente, isso, batata doce, todos os legumes. A gente descobriu umas folhagens lá, nós catamos por dentro do mato. O que aconteceu? Nós tiramos quanto, Vitor? 1,5 kg de batata doce, que a gente não plantou. E depois a gente tirou também alface, vagem, entendeu? Coisa assim que a gente não plantou. Agora tem no meio do mato lá, umas bolinhas, depois eu vou mandar a foto para tu, que a gente acha, ou é abóbora, a gente não sabe qual é o tipo de abóbora, mas a folhagem já está ramificando, né? E assim, do nada, a gente não teve a ambição de fazer. Imagina a pessoa com conhecimento, o que ela não pode fazer, né? É essa informação que eu queria que você passasse para a gente. Certo. Sem problema. Você diz assim, a gente não plantou. Na realidade, você não fez um plantio formal. Sim. Você fez um plantio informal. Você simplesmente botou o que precisava de alguma coisa junto daquela coisa que ela precisava. Ou seja, você jogou fora as sementes de abóbora, que não devem ser jogadas fora, porque elas, depois de lavadas e torradas, elas são vermífugos. Eita! São potentes, vermífugos potentes. Nossa, por exemplo, você pega um saquinho de 100 gramas, obviamente que você não vai comer tudo de uma vez, porque também tem um aspecto que intoxica, né? Tudo que é demais não é bom. Sim. Tudo que é de menos também não é. É o caminho do meio, é o equilíbrio. Então, vamos lá. Você pegou a semente de abóbora e jogou no solo. Não, mas eu não joguei na terra. Você jogou num monte de matéria orgânica. E o solo nada mais é que um festival de matéria orgânica. São bactérias, são insetos, são vermes, são folhas que se decompõem. Isso faz parte do solo. E é isso que o adubo químico, o agrotóxico mata quando você usa. Então, é errado não usar? É errado usar? Porque você vai estar interferindo no equilíbrio geológico. Porque o solo é geologia também, sabe? Não existe um saber humano que seja absolutamente isolado, não existem ilhas.
Existem oceanos, é diferente. O planeta fala um com o outro o tempo todo. É interligado, né? A gente faz parte dessa interação. E a gente, como racional, a gente tem que ter a capacidade de analisar aquilo que está fazendo antes de fazer. Uhum. Porque depois que faz, às vezes nem tem volta. Entendeu? Uhum. Então, vamos lá. Sem plantar formalmente, você plantou. A batata, quando você tira aquele olhinho preto que vem na casquinha dela, uhum. Você está tirando o broto. Ah, que interessante. Então, você joga a casca fora, ela vai brotar. Ela tem matéria orgânica, ela tem solo, ela vai brotar. E vai brotar uma batata saudável. Sim. Ao mesmo tempo que quando você cria uma galinha na presença de galo, pastagem, milho, você está criando uma galinha feliz, Sim. desestressada, tranquila. Obviamente que essa energia de falta de estresse passa para o ovo. Você tem um ovo melhor, mais bem formado, entendeu? Bem tranquilo. A mesma coisa é a vaca. Se você fornece a ela um ambiente pacífico, você vai ter um leite mais saudável, você vai ter um alimento mais puro. Essa pureza veio se perdendo no tempo em função de produtividade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa eu tirar uma dúvida, que talvez seja a dúvida de muitos. Assim, para a gente fazer a gente não comprar uma terra adubada, a gente fazer uma terra adubar em casa, precisa de um composto orgânico, a gente jogar a casca ou jogar comida e tampar ela tem um tempo de maturação, ou a gente já tem uma horta que a gente faz aqui e a gente joga junto ali os compostos de casca, essa coisa toda. Você acha que é melhor colocar já na horta que está plantada ou colocar numa outra terra que esteja num outro local quieta? Veja bem, vamos fazer um paralelo entre o ser humano e a plantinha. Se você come uma carne quase crua, você vai despender mais energia para digerir essa carne. Então, vai te dar uma sonolência, o seu cérebro vai precisar diminuir a agitação para que você possa digerir aquela carne, certo? A planta é a mesma coisa. Ela vai demorar mais tempo para transformar aquilo que você colocou no canteiro em alimento. Então, eu aconselho a você fazer feito uma compostagem. Pega um cercadinho com umas tábuas e bota assim uma camada de terra, uma camada de matéria orgânica, casca de ovo, casca de legumes, pedaços de raízes, de folhas que você varre do gramado, vai botando ali e bota outra camada de terra. E aí, quando você bota a segunda camada de terra, você revira a camada de terra de baixo por cima daquela matéria orgânica e coloca a terra e vai colocando matéria orgânica e vai revirando. Você vai perceber que a matéria orgânica que você colocou vai sendo dissolvida no solo. Sim. Você vai notar a presença de minhocas. Sim, eu ia perguntar isso agora.
Você vai notar a presença de alguns animaizinhos, insetos, vertebrados, que vão estar ali auxiliando na decomposição da matéria orgânica que você colocou. Ah, tá. E quando você pega essa terra que você peneira para colocar no canteiro, todos aqueles alimentos já estão prontos para as raízes. E aí o que vai acontecer? Elas vão absorver mais rápido o alimento e vão se desenvolver com mais vigor. Não vão ficar adormecidas tentando digerir aquilo que você colocou in natura ali. Então, para a planta, é melhor que você ponha o composto que sai dessa reviração de terra, que, na realidade, é a compostagem, é o que se chama compostagem. Né? Em técnica agrícola, se chama de compostagem. Existem outros tipos de compostos? Existem. Outra coisa, você vai colocar casca de ovo. Se você for colocar a casca de ovo, você faz o seguinte, você dá uma torradinha nela, soca e joga junto. Sim. Porque vai ser mais rápido ela dissolver. Se você moer essa casca de ovo, é um alimento muito potente para quem precisa de cálcio, quem tem osteoporose, que não é só a mulher que tem, o homem também tem osteoporose. Então, você mistura na comida, no arroz, no feijão, vai ajudar você a absorver mais cálcio. Então, são coisas que você vai jogar fora, mas que são bons, são alimentos também. Entendeu? Uma outra dúvida. Na terra, quando eu estava remexendo, né, que a gente viu que tinha umas plantas ali, a gente foi remexendo, a Luciana ficou limpando. Aí o que aconteceu? A gente descobriu diferentes minhocas. Umas brancas, meio claras, grandes, e outras pretinhas. Aí eu falei, meu Deus, será que elas estão comendo coisas diferentes? É a mesma terra? Tem alguma diferença essa minhoca? São raças diferentes. Ah, tá. As minhocas têm várias raças de minhoca. Por exemplo, a gente chama... a que a gente usa para fazer o humus aqui no sítio é a vermelha da Califórnia, porque a produtividade dela é maior em função dela ser maior. Mas mexe, a gente acha umas pretinhas lá, porque as minhocas migram. Elas não ficam paradinhas naquele quadradinho ali, não. Elas são os grandes arados do solo. Elas abrem galerias, elas levam oxigênio para o solo, elas soltam, a terra fica solta, fica mais leve. A minhoca é importante na cultura de hortaliças. E a gente, quando cria minhoca, como a gente cria aqui, para fazer humus, a gente, se não fornecer alimento o tempo todo para elas, elas fogem. Elas sobem a parede do tanque e dão linha na pipa, vão embora. Sim. Então, você tem que manter a alimentação, a umidade, não a água. Umidade é diferente. Minhoca morre afogada. Meu Deus. Então, minhoca morre afogada. Então, você tem que botar água numa quantidade que o solo, que a compostagem fique úmida, que não é muita quantidade mesmo, porque a matéria orgânica que você usa já tem umidade. Então, você não precisa botar muita água, pouquíssima. E elas agradecem, principalmente quando está muito quente. Quando está muito frio, não precisa, porque elas entram para baixo da terra o mais que pode.
Já no calor, elas sobem para respirar, porque fica muito abafado, aí dá uma pulverizada com a água para refrescar e só. A minhoca, ela é importante. E as pessoas... Tem gente que tem medo de minhoca, eu não sei, parece... Você olha, quando ela assim, é só o tamanho da pessoa e o tamanho da minhoca. Pelo amor de Deus! Uma minhoca não vai te engolir, Jesus. Assim, outro dia aqui o vizinho pediu umas telhas emprestadas e no fundo do quintal eu tinha umas telhas lá guardadas. Eu fui mexer nas telhas e ali cai folha do abacate, do abacateiro e terra preta da chuva. Quando eu olhei, tinha um monte de minhoca pulando para cima e para baixo. Opa, peguei minha pazinha, recolhi e joguei lá no nosso canteirinho que está, entendeu? E elas ficaram super felizes. Que bom. O alimento, foi tirado o alimento delas daquele local, mas elas foram colocadas num refeitório. Elas tinham variedade, não era só folha morta, ela tinha variedade de outras coisas tão boas quanto. Sim. E a Luciana, de vez em quando, ela faz lá uma limpeza no jardinzinho, né? Aí a gente está olhando e vira e mexe, aparecem as minhocas. Elas ficam lá e daqui a pouco elas... Solo que não tem minhoca é solo pobre. É solo não saudável. Só aparece minhoca em terra fértil e saudável. Então, tranquilo. Está propícia, então, para plantar, está preparada para plantar. Para plantar. O mais que você pode fazer num solo que você não conhece e que você nunca cultivou naquele lugar é colocar um pouco de calcário. Por quê? Entre 70% e 80% do solo brasileiro é ácido. Sim. Tem um índice de acidez entre 3 e 5 e 4,5, por aí. Raramente você encontra um solo com 5, 6, que é quase neutro, in natura. Você não consegue encontrar. É muito difícil. Então, de cara, mesmo sem análise, coloca pouca quantidade, não é muita coisa, não. É uma mão, um punho de calcário para um canteiro. Você vai lançando e, entendeu? 1 metro, 2 metros quadrados de canteiro, um punho ou bastante. Um punhado. Pega assim um punhado e lança naquele e revira. Outra coisa. Quando dá você uns falou... 15 dias. Dá uns 15 dias. Ele vai estabilizar o solo e aí você pode plantar à vontade. Então, porque a acidez tende a fazer com que a planta fique retardada em termos de crescimento. Sim. Uma outra curiosidade, a gente aqui em frente, aqui na nossa casa, no nosso quintal, tem manga, tem a mangueira, né? Ela cresce e nunca deu manga. É isso mesmo. A mangueira, ela tem uma altitude média para produzir. Aqui, por exemplo, eu moro a uma altitude de 670 metros. A mangueira não dá fruta. Ela até floresce, mas ela não dá fruta. Ela aborta as flores, mas não consegue frutificar por causa da altitude. Porque já disseram que aqui o solo aqui é ácido, salgado, então, mas na nossa cidade a gente não vê pé de mangueira aqui, não tem manga. Não dá, porque não tem a ver com o solo, tem que ver com a altitude do terreno.
Vocês estão acima dos 600 metros? Eu não sei, eu tenho que até ver isso, eu não sei. Mas eu acho que sim. Acima de 550 já fica difícil. Ah. Mangueira não gosta de terras altas. Não gosta. Não adianta. Você sofre com ela, tadinha, porque eu tenho uma mangueira aqui linda, divina, maravilhosa, dá uma sombra fantástica, mas parou aí. Porque a altitude é grande, ela não consegue. Faz parte da genética dela. Não faz parte, é o meio ambiente. Veja, a única criatura no planeta que faz o meio ambiente ficar bom para ela é o homem. O resto se adapta ao meio ambiente, vai se adaptando. Ou, se não consegue se adaptar, naquele meio ambiente ela se extingue. Ó, deixa eu passar uma outra informação aqui que eu recebi agora, da nossa técnica aqui, que é a Luciana. Aqui está dizendo que em Bugaçu está 408 metros acima. Então, daria para quê? Mas aqui na cidade não tem. Mas e a temperatura? É quente ou é frio? É mais frio, é mais úmido. Aqui é muito úmido. Muito úmido, muito. Um segredo. Manga é tropical. Esse é o grande problema, então. Calorzinho faz bem. Elas gostam de sol. Elas gostam de sol. Sim, o que desenvolve bem aqui é abacate. Nossa, abacate aqui, nós temos 2 pés muito monstros, sabe? E a gente adora. Ele normalmente. Mas eu nunca consegui comer. Porque quando eles estão maduros, eles caem e os cachorros ouvem eles antes da gente. Ah, é um problema. Eles comem e a gente fica olhando. Mas aqui é muito grande, é muito abacate. Aí vem esquilo, tem muito esquilo, coati, macaquinho, né? Eles adoram. Adoram. O abacate tem um suplemento de gordura necessária para eles se prepararem o organismo para o inverno. Acúmulo de gordura. Eles precisam da gordura do abacate, que é uma gordura saudável, para forrar por dentro, ter gordurinha para aguentar o inverno, o frio. E aqui então, o inverno... eles comem o abacate em função disso. O inverno aqui ele castiga. Vitamina A, D e A. Agora, vamos lá. A planta. Vamos às plantas. As plantas. O que a gente tem assim, de mais... como é que eu vou dizer? Mais popular em termos de plantas alimentícias não convencionais. Beldroega, bananeira, capuchinha, hibisco. Já comeu torta de hibisco? Não. Feita com a flor do hibisco? Não. É uma delícia. Vou te mandar a receita. Opa! Dente de leão, malvavisco, ora pronobis. Isso era outra pergunta. Peixinho de horta. Esse é difícil achar, mas tem. Esse a gente aprende. Peixinho de horta? Sei. É uma compridinha assim, meio peludinha. Passa no ovo e frita. Tem cheiro de peixe. Isso. A gente falou isso ontem, né? Sobre essa planta. Serralha. É outra planta também. Tem o que mais? Caruru. Cambuquira. Tudo isso são plantas que você pode usar na alimentação despreocupadamente. A vinagreira, para fazer vinagrete, em vez de usar o vinagre, usa a vinagreira.
Então, eu tenho uma planta aqui que nasce no meio do mato, né? Que algumas pessoas antigas dizem que aquilo come na salada. A gente não conhece a planta. Eu vou tirar uma foto e vou mandar para você, porque ela ramifica. Ela tem umas coresinhas meio vermelha por dentro dela, uma folha mais ou menos desse tamanho. E o pessoal falou: não, isso aí você coloca num sal e joga na salada e come. Mas a gente não sabe. Eu vou mandar a foto. Os antigos tinham esse conhecimento todo que foi se perdendo. E hoje em dia está se resgatando em função da situação de planeta que se encontra. Sim, não, mas eu estou dizendo isso porque isso é uma planta que dá em qualquer lugar, ela dá no meio do mato. Ninguém não planta, ela está ali. Exatamente. Mas, Carlos, é exatamente isso. A mata, qualquer terreno baldio tem alimento. Uhum. É só, em vez de você olhar para ele como um lixão, olhar para ele como um produtor de alimento. Ali você vai encontrar essas plantas que eu te falei com tranquilidade. Com tranquilidade. Por quê? Elas nascem espontaneamente. Então, o que é... A gente já teve aquele monte de capim? Sim. Ah, mas eu vou pastar? Não, não vai pastar. Você vai entrar ali e afastar o capim, que você vai ver as plantinhas embaixo. Então, mas eu acho que a minha dúvida é a dúvida de todo mundo. As pessoas não conhecem a planta. Para elas é mato, é capim, opa, corta. Porque é um capim, ninguém sabe como, entendeu? Essa acho que é a grande dificuldade, conhecer a planta. Pois é, então a gente pode até, se pensando nisso, existem publicações que são verdadeiros catálogos de plantas não convencionais. Existe um livro, eu não me recordo agora, eu não me recordo o autor, meu Deus, que maldade. Vida. A criatura teve um trabalho enorme e eu não me lembro o nome dela. Chama-se Punks do Brasil. Tá, olha só, chega um pouquinho para trás, eu vou cortar esse pedacinho, chega um pouquinho para trás, falta 10 minutos para cortar de novo a sala. Vai cair a sala, então a gente vai ter que encerrar em 10 minutos. Então, veja bem, eu recomendo para as pessoas que queiram se alimentar de plantas, que adquiram ou tentem chegar até um livro chamado Punks do Brasil. Ah, tá. Punks do Brasil. É um catálogo de plantas não convencionais que servem para a alimentação humana. Dia a dia, né? Você sem não risco. Precisa carregar para lado nenhum a planta, porque ela já está lá, aonde você vai. Sim. As que precisam ser carregadas, você vai plantar em vasos, que podem ser das mais variadas formas, basta que você consiga conter terra dentro dele. Sim, e fazer aquela coisa, e fazer a compostagem, e mudando, trocando, peneirou já pode plantar. Pode. Tá ótimo. Esse foi um grande ensinamento. Esse foi muito... Peneirou, mistura um pouco de terra e planta. Ou planta semente, ou planta um pedaço da raiz. A cebolinha é a coisa mais fácil do mundo. Você pega no mercado, corta a raizinha um pouco, corta a parte verde, aquele branquinho com a raiz, você espeta na terra, ela dá uma toceira. Isso, Tá ótimo. Então, existem várias plantas que você pode transportar como tempero. E existem várias plantas que você pode transportar plantadas em vasos e que vão dar condição de você fazer isso. Pronto. Foi um grande ensinamento. Deixa eu agradecer. Sandra... Olha, eu me coloco à disposição de todas as pessoas que queiram, que não sabem por onde começar, mas que queiram começar de alguma forma a trabalhar com hortas não convencionais. Então, se faz no chão.
Deixa eu te fazer uma proposta. Então, nós vamos fazer uma outra matéria, nós vamos colocar um monte de pessoas ao mesmo tempo, como estamos aqui, e as pessoas vão tirando a dúvida direto com você. São pessoas envolvidas com a agricultura. O que você acha dessa ideia? Eu acho ótimo. Não sou a dona do conhecimento universal. Vai ter coisa que eu não vou saber responder. Não, sabe sim. Essa coisa de plantio e de planta, você sabe, você entende. Então, vamos agradecer aqui, né, Sandra. Profundamente a TV Povo Cigano. Agradeço a Márcia. Márcia Varrido. Agradeço a Sara do Beija-Flor. Agradeço a vocês, você e a Lu, que são maravilhosos, pacientes. Com essa velha aqui que fala pra caramba. Não, de um grande conhecimento. Agradeço ao meu avô, que me trouxe para esse mundo maravilhoso de plantio e colheita. E minha mãe e meu pai, sou eternamente grata. Sim. Por ter me dado a oportunidade de estar no planeta, tentando ajudar um pouquinho. E principalmente a meu marido, que me atura o dia todo. Nós estamos aqui com Sandra Ávila Gaspar, técnica e professora, né, técnica de agricultura e apicultura, deu uma grande aula, uma grande formação. Nós vamos fazer mais matéria com você, dessa vez com um monte de gente na tela. Gratidão. Gratidão eterna.